manejo que você usa para sua planta é o melhor? Você sabe comparar isso? Né? Você sabe comparar, fiz um cultivo orgânico, será que ele foi melhor do que o cultivo mineral? Será que ele foi melhor que o cultivo organo-mineral? Então a gente vai ver isso hoje, as diferenças entre produtividade e crescimento, beleza? E como a gente pode trazer ele um aliado para o nosso cultivo, ok? Então vamos lá. Então a produção, né, nada mais, nada menos do que é o acúmulo de biomassa, né, em um determinado tempo. Aqui ao longo do tempo que você pode construir uma curva de produção, né? Então a pessoa, no caso, que nem eu era um bebezinho, né? Eu fui acumulando altura, até chegar na senescência, né? Beleza? E o crescimento seria a velocidade com que a planta, ou a pessoa, ou o inseto, né, ela acumula essa biomassa, né? Então isso vai mudar em decorrência da época, né, da idade, da sazonalidade. Então o crescimento ele não é acumulativo que nem a produção, tá? Então ao observar a curva de produção acumulada, né, que a produção ela é do momento. Então você vai acumulando produções, você faz a curva de produção acumulada. Então você pode entender como o crescimento varia em cada estágio de desenvolvimento. Beleza? Então a produção é quanto vai somando e o crescimento seria a velocidade, a taxa, né, que essa produção ocorre. Beleza? Então são duas curvas bem interligadas. Então essa daqui é uma curva de produção, tá? E essa daqui é a curva de crescimento, tá? Então a curva de produção, quando você deriva ela uma vez, você tem a curva de crescimento, tá? Então, João, por que tem duas curvas aqui? Na realidade, essa daqui é a média, tá? Então, desconsidera. A curva real é o ICA, que seria o ICS, né? Porque aqui é incremento corrente anual. Para a gente, na cannabis, seria incremento corrente semanal, né? Então, a gente vê uma taxa de crescimento bem elevada no início aqui, um crescimento exponencial. Então, é um crescimento que vai sempre se superando. Então, ele tem esse formato aqui, né? De quase uma rampa de um quarter de skate, né? Então quer dizer que ele está sempre incrementando a mais, né? Quando ele chegou no pico, que ele vai para o crescimento retilíneo aqui, essa taxa de crescimento começa a cair. Por isso que ela fica retilínea, senão ela ia continuar crescendo exponencialmente, né? Então vai caindo a taxa de crescimento, ele vai sendo retilíneo, cada vez vai caindo mais, chegou aqui no ponto de encontro, né, do IC e do IMA, que seria onde a curva começa a tender à assíntota, né, um crescimento assintótico. Ele tende a zero, mas ele não encosta no zero, né, é a senescência e o final é a morte, né, cara? Então todos os seres vivos crescem nesse padrão sigmoide que a gente chama, um padrão em S, tá? Então, a gente vê que a taxa de crescimento, né, ela tem um pico e depois ela vai caindo. A cannabis, a gente acredita que ela vai ter dois picos, tá? Porque ela tem aquele crescimento exponencial quando ela está entrando em floração, beleza? Então, isso aqui são dados de árvores, mas que serve bem para a gente na parte de crescimento e produção de cannabis, beleza? Isso aqui é um gráfico de floresta, né, de campos e leite, mas todo ser vivo cresce padrão, né? Todos crescem em estilo sigmoide. Muda a curva, né? Muda a relação do tempo, mas o padrão de crescimento de todo ser vivo é o mesmo. Beleza? Uma curva sigmoidal. Então, normalmente a gente divide essa curva em crescimento exponencial, que é quando a gente é pequenininho, cresce pra caramba, né? Jovenzinho aqui, né? Na puberdade, depois a gente mantém uma linha reta, ainda incrementando até ficar velho, né? E chegar num crescimento assintótico, beleza? A cannabis é um pouco diferente. Por quê? Porque ela tem esse crescimento exponencial, tá? Quando ela entra em floração. Então ela tem dois crescimentos exponenciais na curva de produção, beleza? Então a gente considera que ela tem 4 estágios de crescimento. Então o primeiro exponencial, o segundo retilíneo, o terceiro exponencial de novo e o quarto assintótico, que seria a maturação.
Tá? Então a gente divide em 4. Ah, João, a gente pode dividir que nem a soja, pode dividir por semana, por dia, se você quiser, né? Mas eu acho interessante fazer a parte de fenologia da cannabis. 4 estágios já é legal já para a gente visualizar, mas a intenção é fazer vários estágios que nem tem para soja e para milho, né? Período juvenil. Ah, João, o período juvenil não é bom para o crescimento e tal. É bom, mas leva tempo, tá? Então, o período juvenil aí, no mínimo, vai levar um mês de semente até uma mudinha para ela entrar no vegetativo saudável, né? Se bem que ela está aqui no vegetativo, mas para entrar em estágio vegetativo com mais saúde, né? Então, ela demora um tempo. Ela demora aí um mês, 3 semanas, depende da cultivar. Tá? Então o clone ele elimina boa parte desse período juvenil, por isso a velocidade da produtividade do clone. Mas a gente viu nas outras aulas que clone e semente tem diferença. E qual que é a maior diferença deles? É que a semente ela tem o período juvenil de crescimento e o clone não, ele elimina essa parte. Tá? Ele já, quando enraizou, ele já vai vegetando. Então a semente, ela normalmente a raiz dela é pivotante, né? Uma raiz central, uma raiz mais profunda, né? É ideal para cultivo no outdoor e no chão direto, tá? Porque ele ancora melhor a planta. O clone ele já produz mais pelos radiculares, então é melhor a absorção naquela parte superficial. Então para vaso, o clone ele tem uma vantagem. Além da vantagem de cortar o período juvenil, se a gente vê aqui em relação à quantidade de copa, né, de folha, a gente vê que desenvolveu mais porque realmente cortou esse período juvenil. Então, o clone ele acaba sendo mais rápido, mas no outdoor, onde tem predominância de ventos fortes, ele pode acamar, né, tombar, quebrar, né, tombar, né, a planta. Então, na semente a gente tem o período juvenil vegetativo, tá? Na parte de floração, a gente tem esse crescimento exponencial mais a maturação, beleza? Normalmente, os sites já dividem nesses 4 estágios de crescimento. A Leafly divide em germinação, mudinha, né, vegetativa e floração. Tá? Então, aqui no seedling, ela não tem muita influência do fotoperíodo. Ela cresce, mas depois que ela chega em certo tamanho, o fotoperíodo já influencia ela. Beleza? Então, o pessoal já divide em 4 estágios de crescimento e até em decorrência da taxa hormonal da planta. Então, no início da germinação ali, ela está enrolada no ácido abscísico que deixa ela em dormência, né? Ali a citocinina tentando fazer ela germinar junto com a giberelina, né? Aí vem para a etapa 2, que já é mais um combo de auxina e citocina, que é responsável pelo crescimento, elongação celular, etc. Na etapa de floração já é um boom de hormônios, né? E na etapa de frutificação e maturação a gente tem um alto teor de etileno e ácido abscísico. O etileno ele é responsável por maturar, né, frutas, né, e também por degradar nossas flores. Beleza? Então, de hormônio foi só isso. Então, como que a gente vai fazer para construir essa curva de produção? O que eu preciso? Eu preciso de um paquímetro e de uma régua. O que eu vou medir? Vou medir o diâmetro do colo, tá? Que é o diâmetro da plantinha bem rente ao solo. Esse é o colo. Então, medir o diâmetro do colo, até mais embaixo aqui, tá? E a altura, você vai medir a altura normal. Ah, podei. Mas você vai anotar lá no texto que você podou. Mas você vai medir a altura normal, tá? Com uma fita, com uma régua, o que você achar melhor. Beleza? Então, pessoal, o diâmetro do colo e a altura são muito importantes para a gente poder estar construindo essas curvas de produção e de crescimento, tá? Então não precisa de equipamentos muito caros, um paquímetro e uma régua, já está safe. Beleza? Como que eu faço a medida do diâmetro do colo? Você vai ter que tirar 2 medidas. Por quê? Porque o colo, normalmente, ele não é um círculo perfeito. Então a gente tira uma média dos 2 diâmetros para fazer os cálculos depois. Beleza? A altura normal, mesmo que ela for podada e tal, mede a altura, pode ser com uma fita, né, até o topo, vê certinho. E se tiver poda, você escreve poda tal dia, tal, né, quantas podas fez. É interessante estar tudo anotadinho, beleza? Então o diâmetro você vai medir em 2 lados diferentes, tá? Então você tem a medida A e a medida B, que aí depois vai ser tirado uma média aí, porque ele não é redondo perfeito, beleza?
Outra medida importante é o maior entrenó da planta. Você vai medir alguns entrenós ali e vai pegar o maior. O maior você vai anotar na folha de papel, porque são variáveis que eu consigo utilizar para estar fazendo a prognose da produtividade. Quanto que tua planta vai produzir, tá ligado? Correlacionar esse tipo de dado com produtividade. Que aí fica fácil de controle, entendeu? Eu consigo controlar, olha, ela está com um entrenó maior, então acho que ela vai produzir menos, entendeu? Porque tem uma correlação e essa correlação a gente quer descobrir nesses cálculos, tá? Nesses ajustes de modelo. Então medir o maior entrenó da sua planta é interessantíssimo também, tá? A cubagem das flores, né, é interessante para a gente fazer a prognose da produtividade, né? Prever quanto que ela vai produzir. Então, na florestal, a gente cuba madeira, algumas árvores, né, derruba e mede o volume para a gente fazer uma estimativa da produção geral, tá? Então, o que a gente faz? As flores, a gente vai medindo as flores ao longo do tempo, né? O volume dessas flores ao longo do tempo. Então, de pequenininho, a flor é pequenininha, eu meço um diâmetro e a altura dela. A flor é maior, então eu vou medir um diâmetro a cada 5 centímetros, dependendo do tamanho da flor, tá? Então isso vai me ajudar a ajustar um modelo volumétrico para cannabis, entendeu? Eu tendo um modelo volumétrico, eu calculo a densidade, então eu tenho a produtividade por unidade de área, entendeu? Então eu consigo ajustar um modelo de produtividade e através de dados como, né, a gente vai testar ainda, mas como diâmetro do colo, altura, maior entrenó, a gente já vai conseguir fazer uma prognose da produtividade, entendeu? Então a gente precisa de bastante dados para cada cultivar ajustado para a gente conseguir fazer essa previsão com precisão, beleza? Então essa daqui é a tabelinha, né? A folha que vocês vão levar a campo para fazer as anotações. Tá? Então o diâmetro do colo, aqui está tudo por semana, a altura, então cada amostra é uma planta. Para mim construir uma curva de produção e crescimento, eu preciso de muita? Não, uma planta só, você fazendo a coleta dela em todos os estágios dela, eu consigo construir uma curva de produção e crescimento. Só que para você ajustar um modelo, eu preciso de várias plantas, né, em várias situações. Por quê? Porque aí ela vai conseguir prever melhor a minha produtividade. Beleza? Então, para ajustar o modelo de produção, eu preciso de bastante. Mas para mim construir uma curva de produção e crescimento, eu preciso só de análise de uma planta. Beleza? Desse acompanhamento dessas variáveis medidas. Beleza? Então, para ajustar o modelo, então existem modelos lineares e não lineares. Então, o linear é aquele que forma uma reta. Não é ideal, porque a curva de crescimento ali de produção ela é uma curva realmente. Então, o ideal é que seja um modelo não linear, justamente para acompanhar essa produção e esse crescimento. Beleza? Então, através desse ajuste, né, eu consigo depois identificar a produtividade, fazer uma prognose, né, da produtividade. A gente tem um valor próximo aí. Beleza? Mas com bastante exatidão, tá? Então, nossa intenção, galera, é construir então o estágio fenológico da cannabis também, né? Seja ele semanalmente, né? Que eu acho que fica mais preciso do que 4 estágios. Mas para geralzão seria interessante pelo menos ter os 4 estágios. Mas, né, para maior exatidão, o interessante é ter ali estágios semanais de crescimento da cannabis para a gente poder construir os estágios fenológicos para a cannabis. Então, para a soja já existe, tem vários estágios de crescimento, né, desde a floração, do enchimento de grão. A cannabis vai mudar um pouco, mas a intenção é construir algo parecido com isso, né, para cada cultivar. Aqui tem um tipo de cultivar, outro, entendeu? Então, essa curva, esse estágio fenológico, ele vai variar a produtividade de acordo com a cultivar. Beleza? A gente já fez alguns testes aí, essa daqui é uma curva de crescimento da flor, né? Então ela tem um padrão muito parecido com o crescimento em altura de árvore, né? O que vai mudar aqui é a escala do tempo, né? Que a árvore é em ano, e aqui a flor é em semanas. Mas se a gente vê um padrão muito parecido
de incremento e de crescimento, tá? Então tem tudo para dar certo, tem tudo para esses modelos ser bem úteis, né? Principalmente para comparação entre tratamento, se um tratamento é melhor que o outro, como é que você vai comparar um orgânico, o mineral e o organomineral? Falar o mineral é melhor, o orgânico é melhor, mas qual que você teve a produção maior? E são coisas que você pode fazer. Então, além dessas variáveis, tá, de diâmetro e tal, no final você tem que pesar as flores secas e manicuradas, bonitinhas, que vai ser a entrada de volume, o volume final, tá? Então é muito interessante a gente ter esses valores, tá? Beleza, galera? Então aqui é uma comparação que a gente pode ter, que a gente pode fazer, no caso aqui é de árvore, tá? Mas aqui é espaço, tá? Aqui foi plantada uma árvore por metro quadrado, aqui foi uma árvore a cada 7,5 metros quadrados, e aqui uma árvore a cada 16 metros quadrados, né? Então a gente teve aqui, ó, o incremento do diâmetro, né? Que seria o diâmetro do colo, né? O DAP é diâmetro da altura do peito, mas é o diâmetro do colo. Quando está muito apertado, ele cresce menos, né? Uma planta menos apertada, quando está muito densa, ela cresce menos do que uma que está bem solta para crescer. Então aqui na curva de produção a gente já conseguiu comparar que o espaçamento tem influência na produtividade individual de cada planta, tá? Então uma planta mais adensada ela vai ter um diâmetro menor e só poderia comparar isso através das curvas de produção e de crescimento. Então a gente vê até, ó, lembra que quando elas se encontram quer dizer que a planta está entrando em senescência? Então, quanto mais apertado o espaço, aqui 1 metro quadrado, mais cedo ela entra em senescência, entendeu? E a que está mais espaçado, mais ela incrementa ainda, porque ela tem espaço, né? Então, eu só poderia comparar esses dados de densidade se eu fiz as curvas de produção. Então, é isso que eu quero que vocês façam, as curvas de produção, para poder comparar esse fertilizante, poder comparar esse manejo, esse produto. Então, só assim para vocês compararem, falar que realmente um produto é melhor que o outro, comparando. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Eu estou muito empolgado para fazer esses ajustes, tá? E acho que vai ser bem útil aí para a galera. Beleza? Valeu, Raça. Um abração. Tamo junto.